Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é mais um dia do nosso programa de leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a sentar aqui comigo, pegar a sua água, seu chá, seu café e irmos para a nossa leitura de hoje. Vamos ler do capítulo 38 ao 41 de Salmos e hoje é o nosso dia 167 de leitura bíblica. Vamos lá? Capítulo 38. A ajuda de Deus no sofrimento. Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado, não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram e eu senti o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira estou muito doente, o meu corpo todo está enfermo, por causa das tuas maldades. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado e choro o dia todo. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó Senhor, tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa, estou fraco. Os meus olhos perdem o brilho. Por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegam perto de mim. E até a minha família se afasta. Os que me querem matar armam armadilhas para me pegar. Os que me querem ferir ameaçam me desgraçar. E não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde, porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor. Tu, Senhor meu Deus, me responderás. Não deixe que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça, não deixes que fiquem contentes com o meu fracasso, pois estou quase caindo e o meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso as minhas maldades, os meus pecados, pois me deixam muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde, e há muita gente que me odeia sem motivo. Aquele que paga o bem com o mal estão contra mim porque procuram fazer o bem. Ó Senhor Deus, não me abandones, não afastes de mim, meu Deus. Ajuda-me agora, ó Senhor meu Salvador. Capítulo 39. Sofrimento e confissão. Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado eu ficava. Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra de todos os meus pecados e não me deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos, de fato o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve minha oração. Escuta o meu pedido, não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais. Capítulo 40, Canção de Louvor, Salmo de Davi. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, e ele me escutou e ouviu o pedido do meu socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, ele pôs em cima da rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor, e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus o Senhor e que não vai atrás dos ídolos, nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor Deus, nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que eu não poderia contá-los. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem oferta de cereais, nem pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me deste ouvidos para ouvir, e por isso eu respondi: aqui estou. As tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o povo, eu contei a boa notícia que tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador. Nas reuniões de todo o teu povo, não fico calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre guardarão
me seguros. Oração pedindo ajuda. Estou rodeado por muitas dificuldades, tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como o Senhor é grande. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Capítulo 41. Oração de um doente. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Eu disse: ó Senhor Deus, pequei contra ti. Tem compaixão de mim e cura. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade, e ainda junta más notícias ao meu respeito, para sair espalhando por aí afora. Todos que me odeiam falam de mim cochichando, e pensam que vai piorar o que vai me acontecer. Eles dizem assim: ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em que eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarão sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás porque faço aquilo que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, louvado seja agora e sempre. Amém e amém. Que passagem linda que a gente acabou de ler, né? Mas eu gostaria de chamar um pouquinho a sua atenção para o Salmos 40, 17. Vamos lê-lo de novo? Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. E existe um fato interessante que une essa passagem ao Sermão do Monte. A primeira bem-aventurança do Sermão do Monte, Mateus 5,3, fala o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra humilde no original significa pobre, igual o salmista estava falando, de uma forma genérica. Uma outra tradução a gente vai entender também que é desprezível, ou seja, uma pessoa que está passando por desprezo, por escárnio, uma expressão como um estado destituído de recursos materiais e que está à beira de momentos muito difíceis. Tanto o salmista quanto Jesus falam sobre pobreza e cuidado. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A lógica desse mundo nos mostra que uma pessoa pobre não consegue cuidar de si mesma sozinha. Ela precisa de ajuda de muitas pessoas, de parentes, de amigos, até estranhos. Ao passo que, à medida que vai ficando rica, isso vai deixando de ser um problema, isso vai deixando de se acontecer, e a pessoa vai se tornando mais independente. Mas a lógica do reino de Deus é completamente inversa a essa. Jesus fala que quanto mais eu me reconheço pobre e incapaz diante dele, maior é a minha interação, participação e contribuição no reino de Deus. A palavra de Deus fala que tipo de reino é esse? Romanos 14,17 fala: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Basicamente, Deus está colocando para nós que quanto mais eu me reconhecer incapaz, vulnerável, mais eu posso desfrutar de paz, de alegria e de justiça. À vista humana, isso não faz sentido nenhum, porque essas coisas são dadas às pessoas que no nosso tempo alcançam através do sucesso, da fama, do dinheiro, através de uma boa herança. Os bens dessa vida são herdados assim. Mas vamos para uma passagem que vai deixar isso mais claro para nós a respeito de como funciona o reino de Deus. Mateus 19, do 16 ao 30, o jovem rico. Então alguém se aproximou dele e perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas acerca do que é bom? Há somente um que é bom, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Tenho obedecido a tudo isso. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ouvindo isso, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus.
E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram tremendamente escandalizados e disseram: Quem então pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, respondeu: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Jesus respondeu: Em verdade vos digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós que me seguistes, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pais e mães, ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e a vida eterna. Contudo, muitos serão os primeiros e os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus faz uma dura afirmação no versículo 23 a respeito dessa passagem, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Jesus não está só fazendo um protesto contra a burguesia aqui, ele está nos ensinando como nós podemos ser salvos e entrar no reino de Deus. E por que esse processo é mais difícil para alguém com muitas posses. Primeiramente, Jesus não mandou todos se desfazerem de bens materiais para viver uma vida franciscana. Ele mandou para o jovem rico fazer isso. O convite de Jesus aqui é muito mais radical do que apenas nos desfazermos dos bens materiais. E a dica a critério de entendimento, quando ele fala se desfazer dos bens materiais, foi para o jovem rico. Mas de nós renunciarmos, ou seja, não tomarmos mais como nosso, mas darmos a Deus, são todas as coisas. A grande questão de diferença é que ele pediu para ele fazer isso literalmente, enquanto para a maioria das outras pessoas é simplesmente você administrar aquilo como se fosse propriedade de Deus, porque no final das contas é. O convite de Jesus aqui é de uma dependência total a Deus, de não ter outros meios ou vias a não ser pela exclusividade da bondade, generosidade e misericórdia de Deus, de reconhecer e depender da graça de Deus em todos os sentidos da nossa vida. Uma pessoa realmente pobre conta com a ajuda dos outros e tem que depender a todo momento. Já uma pessoa rica não depende de ninguém, ela só depende dela mesma. Mas, Calé, o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Efésios 2, versículo 8 ao 9. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo deixa muito claro para nós que para ser salvo ou entrar no reino de Deus, que é a mesma coisa, não depende de um esforço humano nem da nossa capacidade. Isso depende de confiarmos nos esforços de Cristo e na capacidade de Deus, e não na nossa. Essa realidade de dependência e confiança não apenas para começar, mas para manter toda a nossa jornada até o final. Isso significa que os ricos, que nunca precisaram depender de outras pessoas, têm uma grande dificuldade de poder fazer isso. Já os pobres são pessoas que já estão muito mais acostumadas com essa realidade. Mateus 18, 1 ao 4 vai falar o seguinte: Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino de Deus? Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles. E disse: Em verdade vos digo, se não vos converteres e não vos tornares como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. A pergunta que fica é: por que Jesus usou uma criança como um símbolo para a pessoa que entra no reino e que também que é grande nesse reino? Justamente pela dependência. A criança depende dos pais para todas as coisas, literalmente, na vida dela. Quanto mais dependentes formos de Deus, mais viveremos como filhos de Deus, mais teremos acesso ao reino e às promessas de Deus. O que eu quero frisar com tudo isso que a gente está falando é: se você não se encara como um pobre, você não está qualificado a ser cuidado por Deus. Se você não enxerga que você, nas suas próprias façanhas e nos seus próprios modelos de trabalho, de sustento, de todas as coisas da sua vida, de relacionamento, é falido e miserável, parabéns. Você ganhou uma boa passagem para fazer tudo que você quiser nessa vida, mas a eternidade vai ser longe do Cristo. O que eu quero dizer é, enquanto você não se enxergar como falido, nós não nos enxergarmos como pobres, como cegos e como nus, como pessoas, como recém-nascido, completamente dependentes da bondade, da misericórdia e da graça de Deus, nós não conseguimos viver com Deus. Deus não faz barganha. Deus só faz graça. E pela graça. E por graça.
Ele te salvou não para que você fizesse alguma coisa por ele. Ele tem muitos anjos que podem fazer qualquer coisa muito melhor que você. Ele te salvou porque ele te ama e porque ele quer cuidar de você. O que Jesus basicamente está querendo ensinar pra gente é: se coloque no lugar onde eu posso cuidar de você. Não tente bancar o herói da sua própria história, porque eu já ocupo esse lugar. Basicamente seria essa a mensagem de Jesus para nós hoje. Muito obrigado pela sua presença. Coloque aqui nos comentários o que mais chamou a sua atenção na nossa leitura de hoje, o que mais tocou no seu coração. Te espero aqui amanhã. Até mais.